E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula e hoje falaremos sobre o relevo terrestre. Bom pessoal, a forma como nós observamos a paisagem, regiões mais altas, outras mais baixas, inclinadas ou não, configura aí a formação do que nós chamamos de relevo. Então o relevo terrestre constitui as unidades que vão receber classificações de acordo com suas definições. Lembrando que o tipo de relevo, ele define também a atuação da sociedade, tá? E vai aí ser característica também de seu processo histórico em sua formação. Vamos conhecer? Bom, começamos aí pelas montanhas. Lembrando que as montanhas não são aí um tipo de relevo que pode ser definida como existente no território brasileiro. As montanhas, elas são formas de relevo de maior altitude e em costas íngremes, que são bastante inclinadas na superfície terrestre. Olha, gente, o conjunto de montanhas recebe o nome de cadeias montanhosas, tá? Ou cordilheira. Na América do Sul a gente pode citar aqui a Cordilheira dos Andes, tá? Mas também nós vamos ter aí a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, que é o ponto mais elevado do planeta, onde nós teremos o Monte Everest com altitude de quase 9.000 metros, com aproximadamente 8.848 metros. Lembrando que, com relação à altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, geralmente, o pico dessas montanhas, dessas áreas mais elevadas, nós vamos ter temperaturas bastante baixas. Então, nós podemos definir que a altitude é uma unidade de medida, em metros, que serve para definir, portanto, a relação do relevo terrestre. No mapa a seguir, vocês podem observar as principais cadeias montanhosas no planeta. Um pouco menor do que as cadeias montanhosas, nós temos aí as áreas de planalto. Pelo próprio nome, dá para a gente analisar que são terras altas, mas com o seu topo meio aplanado, devido aí ao processo de desgaste. Esse tipo de relevo, gente, ele é mais antigo do que as montanhas, que são geralmente áreas mais recentes. Já os planaltos são terras que sofrem um processo de erosão bastante intenso, porque são áreas aí, um relevo considerado bastante antigo. Os planaltos são superfícies irregulares, podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas, e também sofrem as mais ações dos agentes de erosão, principalmente aí dos agentes externos, como a água da chuva, pode ser também o rio e os ventos, e a ação de sedimentação, tá? Os morros, pessoal, são formas de relevo com topos arredondados e altitudes que variam aí entre 300 a 900 metros. Uma definição também para chapadas é que elas formam aí formas geralmente alongadas e desníveis cujas altitudes podem variar de 600 a 3.000 metros. E as chapadas têm aí as suas escarpas e o topo plano. São constituídos aí por camadas de arenito e, em geral, situam-se em altitudes de acima dos 600 metros. Então, dependendo da formação e da localização, nós vamos ter essas definições diferentes para morros, chapadas, dentre outros. Mas lembrando que essas definições são aí classificações para o relevo denominado de planalto. Ainda bem mais baixo que o planalto, nós vamos ter as planícies. Como o nome diz, podemos também levar essa análise de planície, terras planas, ligeiramente planas, que geralmente vai de 0 metro de altitude do nível do mar, em relação ao nível do mar, a cerca de 200 metros de altitude. Lembrando que essas terras são aí ligeiramente planas. As áreas de planície geralmente apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno, são aí relativamente planas e são formadas aí pelo processo de sedimentação, com áreas de deposição de sedimentos. Quando nós falarmos de depressão, tá, pessoal? Depressão são as áreas mais baixas do relevo terrestre. Isso porque a depressão ela vai ser definida de acordo com a sua altitude em relação ao nível do mar. Nós vamos ter a depressão relativa e a depressão absoluta. Bom, o que são depressões? As depressões são as formas de relevo de altitude mais baixa do que as áreas ao seu redor, e as áreas continentais que estão abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. A mais conhecida delas, pessoal,
onde se encontra a mais conhecida, a mais famosa depressão absoluta do planeta, é a área onde está localizado o Mar Morto, com mais de 420 metros abaixo do nível do mar. O índice de salinização do Mar Morto é tão intenso que faz com que as pessoas não afundem, né, em suas águas. Isso porque a água do Mar Morto é bastante concentrada. Outra área de depressão absoluta bastante conhecida ocorre na Holanda, denominada de Países Baixos. Já quando essas depressões estão mais baixas do que os terrenos vizinhos, né, e acima do nível do mar, nós vamos ter aí a depressão relativa. Então a depressão relativa é aquela área de depressão, aquela área mais baixa do que o relevo que está ao seu redor. No território brasileiro, nós só vamos ter depressão relativa e não vai ocorrer a depressão absoluta no território brasileiro. Bom, pessoal, com relação à formação e à transformação desses vários tipos de relevo existentes no planeta, nós vamos ter aí os agentes internos e os agentes externos. Os agentes externos do relevo, eles moldam e também criam esse relevo. São aí principalmente a ação da água, né, das chuvas, do vento e também a ação das altas temperaturas da radiação solar. Nós vamos ter aí os intemperismo físico, químico e biológico. Com relação aos agentes internos, nós vamos ter aí o movimento, né, do vulcanismo, o tectonismo associado aí ao movimento das placas tectônicas, causando aí terremotos, dentre outros tipos de ações que são consideradas aí como agentes internos do relevo. É muito comum vocês se depararem com alguns nomes. Agentes internos, chamados de endógenos. Agentes externos do relevo, denominados de exógenos. O processo de erosão e decomposição dessas rochas sendo chamado de intemperismo. E esse intemperismo sendo químico, físico ou biológico. O intemperismo físico é relacionado à degradação da rocha, devido principalmente às mudanças bruscas de temperatura, associado aí ao transporte desses sedimentos pelo vento e pela água. O intemperismo químico, quando ocorre reação química no processo dessas rochas, ocorrendo, portanto, uma transformação, né, surgindo aí as rochas metamórficas, como por exemplo, e ainda o processo do intemperismo biológico, causado também, um dos agentes aí, que seriam aí a raiz das plantas, intensificando também e fazendo o seu processo dentro do intemperismo. Na formação das planícies, do solo, na compactação do solo, nós vamos ter aí a sedimentação, que também é muito importante nesse processo. Sedimentação, que é aí a camada, né, composta por sedimentos que vão se acumulando nas áreas mais baixas. Elas são transportadas, temos que relacionar o processo de erosão, e elas são transportadas aí para as áreas mais baixas. E por falar em erosão, nós temos inúmeros tipos de erosão e podemos citar algumas delas aqui para vocês. A erosão pluvial é realizada pela água das chuvas, que atuam na degradação das rochas e no transporte e na decomposição desses sedimentos. Nós vamos ter a erosão glacial, que ocorre em regiões de clima frio e temperado e consiste aí no derretimento do gelo acumulado em zonas mais elevadas. A erosão marinha é causada pela força das águas das marés, né, que modifica aí a estrutura, né, modifica o relevo nos litorais, destruindo aí as paredes rochosas e as modificando. E também a erosão antrópica, que é causada pelas ações humanas, para construir casas, por exemplo, né, reproduzir alimentos e bens que usam em seu dia a dia. Nós vamos ter aí também a erosão antrópica. Bom, pessoal, a ação antrópica diretamente no relevo, ela pode causar diversos tipos de impactos ambientais. A exemplo do assoreamento, que pode ocasionar na alteração do curso dos rios. Isso porque, ao termos aí o extermínio da mata ciliar, né, o desmatamento da mata ciliar, nós vamos ter aí essas áreas sendo desprotegidas. A mata ciliar que fica às margens dos rios, por exemplo, ela vai ser desprotegida porque nós não vamos ter mais a vegetação para segurar essa areia. Então ela vai ser arrastada para o meio dos rios, e aí ela vai ocasionar aí o entupimento de sua calha. Muitos sedimentos nos rios ocasionam aí o surgimento de coroas, né, e tornam alguns rios que antes eram navegáveis em não navegáveis, e isso acaba ocasionando um desequilíbrio ambiental muito grande.
Sem falar das áreas de ocupação indevida, tá? Muitas áreas que merecem, que precisam ser protegidas ambientalmente, e aí o ser humano acaba construindo casas indevidamente, ao exemplo das áreas de morros elevados, né, das áreas de encostas, uma área bastante perigosa, principalmente no período chuvoso, onde ocorrem aí, infelizmente, grandes deslizamentos de terra que acabam ocasionando aí na morte de diversas pessoas. A ação antrópica também vem acelerando o processo chamado de desertificação. Há uma diferença entre o deserto e a desertificação. O deserto é uma área natural, né, onde não houve aí intervenção humana, né, é um ambiente totalmente natural. Já a desertificação, ela é um processo causado e intensificado pela ação humana diretamente na natureza. Bom, gente, e assim finalizamos a nossa videoaula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.